Olá, amigos do Sim Não na Web, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui através do www.acritica.com. Newton Corrêa, vamos falar de coisa boa, concurso público. O Tribunal de Justiça parece que finalmente fez concurso depois de tanta reclamação aí de falta de juízes, né? Oficializou o concurso, o tão falado concurso para juiz do estado do Amazonas. Álvaro, esse assunto vem rolando aí no tribunal já há algum tempo. Ano passado, quando o tribunal anunciou que fecharia as comarcas, é porque não tinha juiz, e não tinha juiz porque não tinha dinheiro para fazer contratação. Enfim, rolou todo esse tempo, vai completar um ano esse ato do Tribunal de Justiça do Amazonas pelo fechamento das comarcas. Não foi fechado, porque recebeu socorro da Assembleia Legislativa e do governo do estado. Bem, está com as finanças recuperadas, aí tem o processo de formação da comissão que iria trabalhar no concurso. A comissão foi formada e essa comissão elaborou uma resolução que foi publicada anteontem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o que oficializa até que enfim esse concurso público. Bom, então fica aí a dica para você, trazendo uma boa notícia para que você se prepare. Então, você que quer seguir aí a carreira de magistrado, uma boa oportunidade. É o único caminho que tem para quem quer ingressar na carreira da magistratura brasileira. Exatamente. Agora, Newton Corrêa, falando de comissão, queria falar da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que aprovou aí, digamos assim, a constitucionalidade da prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos. Né? Exatamente. A Comissão de Constituição e Justiça, na terça-feira, considerou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, que é uma PEC da Presidência da República que foi apresentada aqui no dia 24 de outubro do ano passado como como um presente da presidente Dilma à cidade de Manaus por ocasião do aniversário de Manaus. A gente só não sabe se é um presente de grego, né? Eu já vi tanta movimentação ao redor, né? É verdade. Desses 50 anos aí. O que traz essa decisão da CCJ da Câmara? Traz a deflagração de uma disputa acirradíssima entre os parlamentares amazonenses pelos cargos da comissão, que agora vai ter que ser criada para tratar exatamente da matéria. Por quê? Como é que funciona? Como é que funciona esse? Né? Funciona assim, um projeto, isso é um projeto qualquer, procedimento para todos os projetos. E vamos tratar aqui exatamente desse da prorrogação da Zona Franca de Manaus. O projeto é apresentado, passa pela Comissão de Constituição e Justiça para dizer se é admissível legalmente, ou não a tramitação, né? Se é constitucional, se ela pode caminhar. Passou por essa fase, a presidência da Casa tem que criar uma comissão, que é uma comissão especial que vai cuidar só disso. Vai fazer audiências, enfim, vai estudar o caso, vai afunilar tudinho para a votação em plenário. E aí, quem compõe essa comissão ganha visibilidade. Então, por conta disso, já está deflagrada a disputa entre os 8 parlamentares que compõem. Todo mundo quer, né, Nilton? Todo mundo quer, é evidente. Quem não quer, né? Quem é que não quer ser lembrado lá na frente? Quem prorrogou por mais 50 anos? Como presidente da comissão, como relator da comissão, que são os cargos mais importantes, e até mesmo como membro dessa comissão, de repente pode ter uma ideia de apresentar ou fazer frente a votos de outras bancadas. Então já começou essa disputa. Ontem o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, já notificou, já enviou ofício para as lideranças partidárias da Casa, comunicando que eles precisam fazer a indicação de nomes para participar desta comissão especial da prorrogação da Zona Franca de Manaus. De fato, a comissão em si, ela obviamente não vai ser formada por parlamentares só do Amazonas. Não. É uma comissão ampla, uma comissão grande da Câmara. Não é só de parlamentares do Amazonas, não. O Amazonas, aliás... Está tentando participar. O Amazonas está contando que poderá ter pelo menos o cargo de relator.
E aí já há uma costura em nível de governo com a presidente Dilma Rousseff para que o relator desta matéria seja um parlamentar amazonense. E aí sim, uma vantagem e aí uma disputa entre os 8 parlamentares que compõem a bancada amazonense. Agora tem um cargo de presidente. Será que o Amazonas terá todo esse privilégio de ter a presidência e a relatoria da matéria? Então, vamos supor que o Amazonas seja contemplado com a relatoria ou com a presidência. Agora, então tem uma vaga para disputar. Agora, o que eu acho que pode ser um sinal também, Newton, nessa escolha, é ver exatamente quais são os olhos da presidenta Dilma para a Zona Franca. Vai dependendo de quem for colocado ali, pode ficar claro, evidente, qual é o caminho. Eu acredito que a relatoria deve ficar com o Estado do Amazonas. Por quê, Álvaro? Porque é uma matéria de interesse da presidência da República. É uma matéria que interessa ao Estado do Amazonas. Então, ela não vai criar uma dificuldade para ela mesma. Até porque foi ela que anunciou. Exatamente. Né? Então, por isso que deve ter essa vantagem. Da mesma forma como aconteceu, por exemplo, ontem no debate do Senado, quando se discutia a resolução número 072, que trata da isenção, da isonomia de ICMS para os estados, um índice em 4% para acabar com a guerra fiscal na chamada guerra dos portos. E o que aconteceu? É uma matéria que afeta de forma muito clara o estado do Espírito Santo. E quem relatou essa resolução ontem, quem foi nomeado para fazer essa relatoria, foi o senador Ricardo Ferraço, que é do PMDB do Espírito Santo. Então, geralmente as coisas funcionam assim, não é regra, mas há um acordo tácito entre eles que alguém que tem o interesse, exatamente, se for matéria do governo. Exatamente. Então, tem todo esse rito no Congresso. Bom, se é assim, a PEC da música, como é que tá, Newton? A gente falou, acho que no programa de ontem, né, que a PEC da música ia entrar aí nessa discussão, estava funilando, como é que tá? Olha, já tem uma manifestação em relação a essa decisão, Álvaro, a PEC da música, um voto favorável à PEC, mas contrário ao Estado do Amazonas, que é do senador Eunício Oliveira. Ele apresentou isso. E aí já aconteceu o que nós antecipamos ontem aqui, que era o pedido de vista, um pedido de vista coletiva que dá uma sobrevida ao Amazonas de mais uma semana. E exatamente nessa discussão da sobrevida que a bancada do Amazonas tentou ontem uma manobra regimental para ganhar mais tempo. O que aconteceu? Durante a discussão desta matéria, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Eduardo Braga, que faz parte desta comissão, apresentou um requerimento que também foi assinado pela senadora Vanessa Graziotin, que, aliás, participou da discussão, apesar de não ser integrante da CCJ. E qual foi a estratégia que eles usaram? Vanessa e Eduardo Braga apresentaram um requerimento para que haja uma discussão em nível de audiência pública, o que daria uma sobrevida maior do que esses 7 dias que permite o pedido de vista coletivo. Então, e aí, como é que foi? E aí é que foi a confusão, Álvaro. Eu diria assim, houve troca de farpas entre o senador Eduardo Braga e o senador Eunício Oliveira, que é o presidente da CCJ e que, neste caso da PEC da música, atuava como relator. Assim que começou a discussão, o senador Eduardo Braga ligou o acelerador, apertou o pé no acelerador e já foi apresentando a proposta do Amazonas para reivindicar que seja feita uma audiência pública, que o Amazonas tenha mais tempo para discutir. E logo, quando ele conclui no recurso regimental da comissão,
para que ele concluísse esse raciocínio, o senador Eunício Oliveira, que já não presidia mais os trabalhos, porque funcionava nessa hora como o relator da matéria, ele falou intempestível. E aí o clima se assanhou entre os dois, ao ponto de que Eduardo Braga retrucasse, perguntando ao colega se podia concluir. E aí o senador Eunício Oliveira retrucou: calma, excelência, calma. E o governador, estou com o senador Eduardo Braga. Eu estou absolutamente calmo, como sempre. Aliás, como sempre. Bom, o fato é que fica claro aí um arranhão. Um arranhão, Álvaro. Eu acho que dessa história fica o arranhão. E o curioso, no ano passado eles eram muito próximos um do outro. Eunício Oliveira, que é também candidato à presidência do Senado no ano que vem, e Braga também já manifestou seu interesse em ser candidato à presidência do Senado. Só para a gente falar rapidamente aqui, a gente falou de fissura, arranhão, como é que está a relação, que a gente já comentou aqui, do PMDB aqui no Amazonas com o partido do governador Omar Aziz, o PSD, né? Então, Álvaro, dá para perceber... só para lembrar, a gente chegou a comentar aqui as farpas trocadas entre o presidente da Assembleia com o vice-presidente, né, Marcos Rota, e agora me parece como é que está essa relação? Eu ainda não houve ajuste, não. Dá para perceber muito claramente que PSD e PMDB estão numa contenda muito forte, e uma guerra fria, uma guerra fria, e ontem, aliás, se tornou até pública. Ontem, o próprio presidente da casa, Ricardo Nicolau, ele convocou os colegas para uma reunião, aquelas reuniões secretas da presidência, e vários deputados seguiram. E, curiosamente, os parlamentares, todos os parlamentares do PMDB que estavam ali, Marcos Rota, o deputado Belarmino Lins e o deputado Vicente Lopes se reuniram, fizeram uma reunião e não subiram para a reunião com o presidente. E mais, na discussão sobre uma polêmica lá na Assembleia, o presidente Ricardo Nicolau se referiu ao colega Marcos Rota, com quem está travando forte debate na casa, em terceira pessoa, tratando Marcos Rota não como Marcos Rota, mas como o vice-presidente. Numa clara demonstração de que já não se suporta, já num estresse muito elevado dessa briga entre eles. Bom, é isso aí. O Sinão na Web vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar amanhã mais informações, mais bastidores aqui no www.acritica.com e faça, por favor, aí o compartilhamento na sua rede social. Tchau. Até amanhã.